montou um índice de investimentos que acompanha cards raros ao longo do tempo. E esse portfólio de cards de Pokémon teve uma valorização de 3.821% entre os anos de 2004 e 2025. Isso significa que o investimento de R$1.000 em 2004 teria se transformado em cerca de 39 mil em 2025, quase 8 vezes mais que o retorno do S&P 500, que é a bolsa dos Estados Unidos, no mesmo período. As cartas de Pokémon renderam 3.821% e o S&P 483%. Obviamente, isso não significa que é melhor investir em carta de Pokémon do que na bolsa americana. Não é isso. Mas para quem sabe escolher, para quem realmente entende do mercado de colecionáveis e para aqueles que sabem quais cartas comprar, essas pessoas podem acabar ganhando muito dinheiro, como foi no meu caso. Agora, eu só consideraria um investimento comprando e deixando lacrado, da mesma forma que eu fiz com as fitas de Game Boy. Você quer um exemplo disso? Em 2019, foi vendida uma caixa lacrada de 36 pacotes de Pokémon First Edition Base Set por $78 mil. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a mesma box está no leilão por $434 mil, faltando 3 dias para o fechamento. E uma semana antes, o Ken, junto com o Logan, venderam os Booster Packs separados do First Edition, somando quase $1.3 milhão, então numa Booster Box. Eu só queria avisar para vocês que a Box First Edition de Pokémon foi leiloada por $496 mil. Foi a maior venda pública para qualquer box lacrada de Pokémon Base Set First Edition da história. Porque para pensar, tem muito poucas boxes First Edition lacradas e uma acabou de ser aberta durante o leilão, então tem menos uma ainda. E junto disso, o preço de todas as cartas que estão lá dentro subiram. O Charizard, por exemplo, que eu paguei 550, saiu por quase $1 milhão. E sabe o Pikachu Illustrator, aquela carta que foi comprada pelo Logan Paul em 2021 por $5.3 milhões? Ela foi vendida por $16.4 milhões. Foi a carta colecionável mais cara de todos os tempos. $16.4 milhões é aproximadamente R$85 milhões por uma carta de Pokémon. E só para efeito de comparação, sempre que a gente está falando sobre alocação patrimonial, a gente precisa levar em consideração um fator muito importante chamado de custo-oportunidade. Por exemplo, em 2021, o Logan Paul tinha várias opções do que fazer com $5.3 milhões, mas ele preferiu comprar Illustrator. Então o custo de oportunidade dele seria a renda fixa americana ou a bolsa de valores por lá. E só fazendo um exercício mental aqui, caso ele tivesse investido esses $5.3 milhões no S&P 500, que é a bolsa americana, ao invés de comprar carta, ele teria hoje aproximadamente $8 milhões, um retorno de 50%. E obviamente isso não é ruim. A gente está falando de uns 9% ao ano em dólar. Só que a carta foi vendida por $16.4 milhões. Então o Illustrator rendeu aproximadamente 3 vezes mais do que a bolsa dos Estados Unidos. E quem acabou comprando o Illustrator foi um cara chamado AJ Scaramucci. Ele é fundador da Solari Capital, que é uma empresa de venture capital e private equity. E ele também é filho do Anthony Scaramucci, que foi diretor de comunicação na Casa Branca do Trump. Só que voltando aqui para o box de Pokémon, você não pode tirar um Illustrator nela, porque foram criados só 39 deles para um concurso de revista lá na década de 90. Só que você pode arriscar sorte e tentar encontrar um Charizard First Edition. Só que na minha opinião, eu não consideraria isso um investimento. Se depende 100% da sorte, então não é investimento, é um gambling. Por outro lado, é um gambling que hoje está quase com valor intrínseco positivo, porque a chance de você tirar um Charizard First Edition hoje é de 53% no box. E se o Charizard First Edition estiver custando $1 milhão e um box estiver custando $500 mil, então assumindo que você tire meio Charizard por Booster Box além de outras cartas, você está quase com um EV positivo nessa equação. Porém, ainda tem um fator sorte envolvido aí.